Obrigado, pastora. Como é que vocês estão? Estão bem? Como é que... Ah, sim. Pessoal que está sem Bíblia, vocês podem levantar a mão que o pessoal vai entregar aí, tá bom? Pessoal, como a pastora disse, meu nome é Júnior. Eu estou aqui na Batista Renascer tem... Vai fazer 6 anos, né, amor? 6 anos que eu estou aqui. Gosto muito do ministério. Amo servir. Eu sou cristão desde criança. Nasci no lar evangélico. E para mim, não tem coisa melhor de estar aqui na igreja, cultuando o Senhor, adorando a Ele. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Geralmente, eu estou lá com a juventude, né, no dia de sábado, mas hoje eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, e para mim é muito gratificante, e eu fico muito feliz de estar aqui. Pastora Gabi, eu tenho até 11h30, até 23h30? Então, beleza. É? Não, eles estão acostumados a virar à noite, né? Eu já vi. O pessoal fazendo corujão aí, então tá certo. Então vamos lá, pessoal. Eu quero... Não quero... Tá bom, beleza. Então vamos lá, pessoal. Quem está com a Bíblia aí, seja ela física, seja ela no celular, eu já queria pedir para vocês aí abrir lá em Apocalipse, capítulo 22. O último capítulo da Bíblia. Rapaz, eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Quando eu era adolescente, eu acho que hoje isso não acontece mais não, mas lá na minha época, quando falava de Apocalipse, moço, dava uma tremedeira. E eu ficava com as pernas tremendo assim, porque antigamente os pastores passavam medo na gente. Você tem que... Ô, meu irmão, obrigado, cara. Ótimo, obrigado, viu? Se vocês não vigiar, Jesus vai voltar, não sei o quê, vocês têm que tomar cuidado. Está escrito lá em Apocalipse, não sei o quê, e eu tinha maior medo. Eu era adolescente assim, moço, eu ficava tremendo de medo quando o pastor... Quando eu chegava na igreja que ia pregar, o pastor ia pregar e falar em Apocalipse, eu ficava... Mas depois, com o tempo, né, a gente vai criando maturidade, e aí a gente percebe que Apocalipse é o nosso futuro, cara. Onde a gente vai morar com Cristo e não tem nada de medo aqui. Muito pelo contrário, né? É algo que é a esperança nossa em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu gosto da versão NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Para quem gosta aí, né? Aí eu gosto dessa versão, que me traz muita compreensão, eu consigo entender melhor. Diz assim, começando a partir do versículo 1, e a gente vai ler até o versículo 5. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus, do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, e isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O tema dessa mensagem, o que foi me passado, é o paraíso de Deus. Eu trouxe até uma imagem. O Isaac, tem como jogar a imagem aí para mim, por favor? É a primeira imagem. A gente vai discorrer, eu vou tentar fazer isso aqui, viu? Tentar discorrer sobre alguns pontos aqui que eu separei. Talvez eu não venha conseguir fazer isso. Isso aqui vai com o Espírito Santo que vai conduzir a gente. Só abrir aqui o meu aqui, só um momento.
É isso aí, ó. O que acontece? Ali, ó, no início desse primeiro quadradinho aqui, é a criação do mundo. Para a gente entender a Nova Jerusalém, que aqui foi o versículo que eu li, que é o paraíso de Deus, a gente precisa voltar lá no Velho Testamento, em Gênesis, para a gente entender e chegar no último capítulo da Bíblia. A gente vai hoje de Gênesis a Apocalipse, em 30 minutos, 40 minutos. Vocês acreditam que a gente pode ir de Gênesis a Apocalipse em 40 minutos? Então, a gente vai começar pelo início de tudo, a criação do mundo, de tudo. A gente vai pela formação do homem, o jardim do Éden, a formação da mulher, a queda, Jesus crucificado e a Nova Jerusalém. Essa é a minha ideia. Mas isso talvez possa mudar, né, no decorrer da mensagem. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá para Gênesis. O mundo, ele foi criado em 8 dias? É isso? 7 dias? Tem certeza? 7? O mundo foi criado em 6 dias e no 7º? Deus descansou, exatamente. O que foi criado no primeiro dia? Alguém sabe? A criação da luz. No primeiro dia foi criada a luz. No segundo dia, a criação do firmamento. O firmamento foi criado no segundo dia. Está lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículos 6 a 8. No terceiro dia, a criação da terra e da vegetação. No terceiro dia. Eu não vou ler os versículos, porque a gente não tem muito tempo, tá? Mas está lá, ó, tá em Gênesis 1, de 9 a 13, o terceiro dia. No quarto dia, a criação dos corpos celestes. No céu, o sol, as estrelas, a lua, foi criado nesse dia, no quarto dia. No quinto dia foi a criação dos peixes e das aves. Lá em Gênesis capítulo 1, 20 a 23. E no sexto dia foi a criação dos animais terrestres e os seres humanos. E no sétimo, Deus descansou de tudo aquilo que ele tinha feito do mundo, né? A formação do homem. Essa aqui eu vou ler para a gente entender. Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Pensa, Jesus, ou Deus, estava lá e ele viu que havia necessidade de criar algo semelhante a ele, um ser semelhante a ele. E ele criou o homem com o próprio fôlego de Deus. Logo em seguida, depois que Deus criou o homem, aí ele criou o Jardim do Éden. Éden tem o significado, a palavra Éden era a origem hebraica. E ela significa, na tradução mais coloquial, ela significa paraíso. Éden significa paraíso. Delícia, prazer, beleza. Imagina um jardim. Um jardim assim, eu não falo um jardim comum, um jardim da sua casa, não falo isso não. Um jardim onde você tem árvores, tem um rio passando. O Jardim do Éden era muito mais que qualquer jardim, muito mais belo do que qualquer jardim que a gente possa imaginar. Certa vez eu fui lá em Brasília, eu e minha esposa e meu filho, e lá tem o Jardim Botânico, lá de Brasília. Eu fui lá visitar. Cara, muito bonito. Eu andei tudo lá, tem o orquidário lá, muito bacana, muito top, assim, e eu fiquei muito admirado lá com o jardim. Mas nada se compara com esse jardim aqui, que foi criado por Deus. E
Deus colocou Adão nesse jardim. Adão tinha o privilégio de ter o Senhor ali todos os dias, visitando ele, sabe? Adão tinha um contato direto com Deus, tinha os conhecimentos, a sabedoria de Deus, e Adão tinha esse privilégio, tinha essa oportunidade de estar ali com Deus. Eu não imagino que Adão era desprovido de conhecimento, muito pelo contrário. Adão era um cara cheio de sabedoria, muito conhecimento, até mesmo porque ele colocou o nome em cada um dos animais, né? E ele, para ter esse tipo de, para fazer esse tipo de ação, ele tinha que ter muito conhecimento. E aí Deus viu a necessidade, né, de o homem ter uma auxiliadora, uma pessoa do lado dele, uma mulher, né? E lá no versículo, em Gênesis capítulo 2, do 18 a 21, capítulo 2, versículo 18, 21, 22 e 23, diz assim, ó: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e levou ao homem. Então, o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus tirou do homem. Então, Deus criou a mulher, né? A gente tira daqui que tanto Adão e Eva tinham o prazer de estar ali no paraíso, tendo a presença do Senhor ali sobre a vida deles. E aí eu pensando, cara, qual que era a vantagem dos dois ali, de Adão e Eva no jardim? É claro, né? Vivia num lugar belíssimo, num lugar com muita fartura, né? Com frutas disponíveis e animais ali. E eu pensei, mas além disso, qual que era as vantagens? Aí a vantagem, eu citei aqui 10 vantagens, né? Que era a comunhão direta com Deus. Que era a vida, eles tinham ali a vida eterna, harmonia com a natureza, não havia sofrimento, dor ou tristeza no jardim, apenas alegria e contentamento. Imagina, cara, a gente hoje, sem dor, sem sofrimento. Cara, seria bom demais a gente viver dessa forma assim, ó. Só na alegria, só a gente podendo desfrutar da presença do Senhor. E eles tinham acesso ao conhecimento e à sabedoria de Deus, a liberdade e a autonomia, parceria e companheirismo, acesso à árvore da vida, viver em um ambiente perfeito, ter uma relação com Deus sem medo. Todos os dias Deus visitava o jardim no entardecer da tarde. Deus descia ali para conversar com Adão e com Eva. Imagina você, ao entardecer, Deus descer aqui. Vamos conversar, meu filho. E você ter a oportunidade de conversar com Deus. Isso é maravilhoso, cara. Isso é a oportunidade única. É claro que hoje você tem essa oportunidade. No seu secreto, na sua oração, nos seus devocionais, mas não era como lá no jardim, porque era algo real ali, que você escutava a voz de Deus de forma fisicamente ali. Mas Adão e Eva, como que eu posso dizer? Eles não estavam, se deixaram enganar.
pelo diabo. Eles viviam no paraíso. Eles tinham a oportunidade de estar ali com Deus todos os dias, cara. E isso era bom demais. Mas existiam duas árvores, né, no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal. A única regra era que a árvore do conhecimento do mal, eles não poderiam comer. Eles não poderiam comer desse fruto. Mas eles foram dilubriados, enganados pela serpente, que era o Satanás, o próprio diabo, enganando eles ali. E eles acabou desobedecendo ao Senhor. Lá no versículo 6, diz assim, ó, a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Como seria bom ter entendimento? Cara, eles tinham disponível para eles todo o conhecimento necessário. Todo o conhecimento, eles estavam cegos aqui neste momento. A presença de Deus era o suficiente para eles. E aí, apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. E aí, já viu quando você faz alguma coisa errada e você sabe que você está errado, e aí vem aquele sentimento de culpa, aquele negócio assim que, pô, cara, não podia ter feito isso. Aí vem aquele sentimento de vergonha, de medo, de desespero, de arrependimento. E é isso que Adão e Eva sentiu naquele momento ali de ter comido aquele fruto. E eu fico imaginando assim, cara, eles pensando assim, eles tinham tudo disponível para eles. O plano do Senhor, do Jardim do Éden, era um plano que para eles desfrutarem de tudo ali, em paz, em harmonia, em alegria, sem preocupação de nada, sem dor, sem nada. E aí por ser enganado pela serpente, eles terem comido o fruto, desobedeceu ao Senhor, que era o único mandamento, que era a única restrição que eles tinham, e aí serem expulsos do Éden. Um lugar um lugar de paraíso. E eles foram expulsos dali. Não ter mais o privilégio ali de estarem ali com o Senhor todos os dias. Isso é muito ruim. E aí, houve algumas consequências. É claro, quando você erra, tem algumas consequências. E para a cobra, né, que era o próprio demônio ali, o próprio inimigo, para a cobra teve uma coisa, a Bíblia fala, né, no versículo 14, a consequência da cobra. O que foi? Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendências e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Essa foi a consequência para a cobra. Para a mulher, foi o seguinte, lá no versículo 16, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. A minha esposa, a gente tem um filho, né? E eu participei do parto, né? Cara, minha mulher sofreu demais, cara. A cada grito que ela dava lá na sala de parto,
Assim, não sofreu muito, né? Mas era dolorido. Mas eu estava analisando esse versículo, eu pensando aqui, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. Então quer dizer que antes da queda, a gravidez não era algo, o parto não era algo tão doloroso. Então eu fiquei imaginando, pô, cara, olha para você ver, o pessoal peca lá e agora a mulher, e assim, todas as mulheres vão ter que sofrer com dores de parto. Cara, que é isso? E com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele governará. E para Adão? Aí, cara, aí eu fiquei meio grilado com Adão. Às vezes assim, sabe? Que aí, olha aqui, olha a consequência, porque isso nos atinge. Olha a consequência de Adão. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinho, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado, e suar para fazer com que a terra produza alguns alimentos. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar a terra outra vez. Então Adão recebeu como consequência do erro dele, vai ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito e vai ter que suar ali para ter o alimento, tudo. Então, essas foram as consequências da queda. Trazendo para a nossa realidade aqui, os desafios que a gente tem hoje. E isso pensando em vocês, né? A gente tem muitos desafios nas nossas vidas. E um deles é o desafio da identidade. Quantas coisas no mundo aí tentam nos tirar a nossa identidade em Cristo Jesus? Há muitas coisas que nos tentam tirar do foco daquilo que Deus tem para nós. E a gente tem que estar blindado sobre isso. O desafio da pressão social às vezes, um grupo tenta nos influenciar para que possamos ser igual a esse grupo. Mas a gente precisa nos posicionar em relação ao nosso compromisso com Deus. O desafio da tecnologia, nunca se viu tanta tecnologia como se vê hoje. Na minha época, eu não sou tão velho não, viu, pessoal? Eu fui adolescente agora, recentemente. E na minha época, cara, o celular ainda não tinha tanta tecnologia como tinha hoje. Hoje você tem acesso a tudo. Estava lendo uma matéria esses dias para trás, a geração agora é a geração beta, né? Agora. Amor? É beta? Amor? É beta a geração agora, né? É a geração beta agora, desse ano agora que iniciou. Geração beta, que é a geração da inteligência artificial. A gente vê assim, a tecnologia é uma ferramenta muito boa, muito importante para a gente pode utilizá-la da melhor forma possível, mas a gente tem que saber usar essa ferramenta. Eu montando essa palavra aqui, eu utilizei da tecnologia, eu utilizei daquilo mas de forma, cara, que trouxe benefício para mim, entendimento para mim, conhecimento para mim. E assim, a ferramenta tem que ser para vocês também. A gente tem algo nas mãos e tem que saber utilizar isso nas mãos. A gente tem o desafio da fé e da dúvida. Quantas pessoas chegam para a gente
chega para vocês, principalmente, e falam: ah, mas será que Jesus é isso mesmo? Será que Jesus veio aqui nessa terra, morreu, sofreu, ressuscitou e para nos salvar? Será que Jesus é isso mesmo? Ah, e outras questões também. Ah, mas será que você tem fé para isso? Será que você tem fé para aquilo? As pessoas, elas questionam a gente, que não tem não tem um compromisso com Deus, né? O desafio da influência negativa. Quantas vezes, cara, a gente somos influenciados assim de uma forma negativa e a gente tem que estar blindado contra isso. O desafio nos relacionamentos familiares e em comunidade, cara, quantas famílias destruídas a gente vê hoje? Famílias que totalmente desestruturadas, que não têm. E eu falo assim, desestruturado não é financeiramente, mas emocionalmente. Pessoas que psicologicamente não têm condições de viver em família. Falta de Cristo, falta de Jesus na vida dessas pessoas. E o desafio da pureza e da sexualidade. Eu fico abismado. A minha esposa, ela é repórter, ela tem... E ela, às vezes, vê algumas matérias, né? Ela me comenta comigo algumas matérias de adolescentes, cara, novos, pessoas novas que perderam a sua sexualidade, assim, sua virgindade na adolescência, cara. Algo que tem que ser preservado para o casamento. Então, assim, a gente tem que estar nos policiando e a gente tem que estar preocupado com esses desafios para que a gente não possa cair nessas ciladas do inimigo. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu trouxe um material aqui e eu queria fazer essa dinâmica para representar um pouco da questão do pecado e da consequência daquilo que ele pode nos causar. E eu precisava de 2 voluntários. Eu precisava de 2 homens. Bora? Chega aí. Eu trouxe aqui... O Cibal pode deixar aqui, Ana. O desafio é o seguinte. Eu vou te entregar 5 papelzinhos. Essas bolinhas de papel que a gente, na escola, a gente amassa assim e tenta acertar lá o lixo, né? Vou te entregar 5 e vou te entregar 5 também. O que acontece? Aqui representa as coisas corretas, aquilo que você quer fazer de certo, o que tem que ser, o que você deve fazer que é correto. E aqui são coisas erradas. Aqui o cara pegou o que é errado. Aí o que acontece? Vocês vão ter que acertar dentro do balde aqui. Não, mas vocês estão acostumados aí. Lá na escola, vocês não pegam a bolinha assim e acertam? Só que é o seguinte, esse aqui é o balde das coisas erradas. Você pode vir aqui. O cara aqui, das coisas erradas, ele vai ficar mais perto do balde. Depois, no final, eu vou explicar. Já tu, cara, já que você é bom de mira, você vai ficar daqui e vai tentar acertar lá. O azul. O azul. E você vai acertar isso aqui. Eu vou até colocar você mais perto, porque eu sei que você... Pode. Vou precisar de mais um para segurar aqui. Segura aqui.
Aí é o seguinte, eu vou falar aquilo que não pode ser feito, que é no seu caso, aí você joga. E eu vou falar para tu aquilo que deve ser feito, aí você joga. Mentir, pode jogar. Vamos ver se você vai acertar. Ó, o bicho é bom de mira, hein? Ser honesto. Ei, passou, foi longe, menino. Tá atrapalhando. Tá bom. Más companhias. Ó, bicho, o homem é bom, o homem é bom. Devo fazer, servir e ajudar os outros. Rapaz, passou quase. Melhorou. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, que às vezes eu te ajudo. Desrespeitar os pais e autoridades. Você é bom, bicho. Você... Pensar antes de falar. Vai. Ei! Nossa, mano. Eu vou deixar você pegar lá de novo e tentar. Vai, pega aquele lá. Vai. Ah, oh! Ó, ser preguiçoso e irresponsável. Pode jogar. Pá, mas o bicho é bom demais, cara. Vai lá. Ter um relacionamento com Deus. E, por fim, fofoca e falar mal dos outros. E perdoar. Rapaz, esse eu aceito, esse pronto. Deixa para não falar que não acertou nenhum. Aí, o que acontece? Aí, tem um prêmio. Peraí. Pode trazer aqui. Eu vou pegar aqui os papelinhos que o nosso amigo acertou e esse aqui vou deixar aqui. O prêmio é o seguinte. É o que está escrito aqui. Vamos ver o que está escrito aqui. Você quer ler? Vai. Se conseguir ler essa letra aqui, boa. Fofoca e falar mal dos outros. Isso destrói amizades e causa intrigas. Tiago 3,6. Pesado. Forte. Vamos ver o outro. Ser preguiçoso e irresponsável. Traz fracasso nos estudos e dificulta alcançar sonhos. Provérbios 6, do 6 ao 8. Desrespeitar pais e autoridades. Você perde a bênção de uma vida longa e a honra. Êxodo 20, 12. Más companhias. Amizades erradas podem te levar a decisões ruins e atrasar a sua vida. 1 Coríntios 15, 33. E o último? Mentir. Isso destrói a confiança das pessoas e te afasta de Deus. Provérbios 12, 22. Obrigado, meu irmão. E o único que ele acertou. Complicado, tá complicado. Pensar antes de falar, evitar brigas, melhorar relacionamentos e mostrar maturidade. Provérbios 15, 1. Obrigado, viu? Obrigado pela ajuda. Pode guardar lá os votos. Obrigado mesmo, viu, pessoal? Qual que é a ideia aqui dessa dinâmica que eu fiz com eles aqui?
ter colocado ele mais longe do que faz o certo foi proposital. Porque o pecado, ele sempre é mais fácil. O pecado sempre nos tende para aquilo que é mais fácil. Então, a ideia aqui é que é fácil, mas gera consequências. Consequências, às vezes, irreversíveis. Consequências que podem destruir a sua vida. Pode acabar com você. A ideia dessa dinâmica foi essa, de trazer uma reflexão para que vocês possam pensar. Antes de cometer algum erro, algo que possa vir prejudicar você, que você possa decidir servir ao Senhor e não aceitar o pecado. A gente tem escolhas. Existem 2 caminhos e uma escolha. E a gente deve escolher a escolha que leva o caminho é estreito. O caminho da verdade, o caminho de Jesus, ele é estreito. Mas a vitória é grande. E o caminho que leva para a perdição, para aquilo que não traz proveito para nós, ele é largo. Assim como foi ele jogando ali o papelzinho no balde maior, para ele o balde era pequenininho, o dele era maior e mais perto. Isso gera muitas consequências. Eu queria falar de Cristo agora. Quando Jesus veio ao mundo, tudo estava perdido. Deus pensou assim, cara, Deus ficou triste com Adão e Eva. Mas ele não queria desistir de nós. Então ele enviou o seu único filho para nos salvar. Então, alguns estudiosos falam que Jesus é o segundo Adão, né? Que veio restaurar a nossa comunhão com Deus, veio restaurar a nossa intimidade com Deus. Aquilo que foi perdido lá no Éden com Adão e Eva, Jesus nos restaurou. Trouxe essa restauração para nós. E olha o que diz aqui, ó. O que Jesus trouxe para nós? Obediência perfeita. Jesus foi obediente ao Pai. Ao contrário de Adão e Eva, que foi desobediente. Vitória sobre o pecado. Jesus venceu o pecado. Ele foi santo. E ele é santo. Ao contrário de Adão e Eva, que cedeu ao pecado. Restauração de relação com Deus. O que foi perdido lá no Éden, aquela relação com Deus, Jesus trouxe de volta essa relação de nós com Deus. O oferecimento da vida eterna. Através de Jesus. E somente através dele, a gente tem a vida eterna. E o cumprimento da promessa. Jesus nunca desistiu. Deus nunca desistiu da promessa. E Jesus é prova disso para as nossas vidas. Ele sempre tinha um plano de nos abençoar. E já é 9:04 já? Espera aí. A nova e voltando lá para Apocalipse 22, eu coloquei aqui algumas características de que Deus não desistiu do seu plano. Ele ainda preparou uma morada para nós, e isso tem muito a ver com um paraíso. Né? Aquilo que foi perdido lá no Éden, é até interessante. Eu estava vendo uma ministração de um pastor, ele falando assim, a Bíblia começa com um jardim do Éden e termina num jardim. O primeiro capítulo fala da formação do jardim do Éden
E no último fala de um jardim lá na Nova Jerusalém. É assim, é interessante, eu achei muito interessante isso. E aí, qual é a característica dessa nova cidade, onde está sendo preparada para nós? A descida do céu, a característica dela ela vem do céu, ela está sendo formada, na verdade ela já está preparada já, desde as fundações dos tempos ela já está preparada, feita de ouro puro e cristal, ela tem 12 postes, 12 fundamentos, é iluminada pela glória de Deus, a glória de Deus, cara. Quem são os habitantes? Aqueles que redimidos por Jesus Cristo. Se a gente aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a gente tem a oportunidade de morar nessa cidade. E são pessoas de todas as nações. Não é um povo aqui, ou um povo A, um povo B, não. São pessoas de todas as nações que confessam Cristo como o único Salvador da vida deles. A vida da cidade, ela não terá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, sem maldade ou pecado, harmonia e paz. Deus habita com os habitantes. E os recursos, rio da água da vida, árvore da vida, com frutos todos os meses. Eu fiz aqui algumas comparações, algumas diferenças, na verdade, entre o Jardim do Éden e a Nova Jerusalém. E achei bacana isso aqui. Olha que lá no Jardim do Éden tinha 4 rios que regavam o jardim, no Jardim do Éden. E na Nova Jerusalém existe apenas um rio que sai do trono de Deus. Deus é suficiente na Nova Jerusalém, na morada da onde a gente vai morar. A outra característica que diferencia o Éden de Jerusalém, tinha 2 árvores no Éden, a da vida e do conhecimento do bem e do mal. Já na Nova Jerusalém, existe apenas uma árvore, a árvore da vida. Porque ali não haverá mais maldade, não haverá pecado, não haverá mais nada de ruim. A outra característica que eu coloquei aqui, era vulnerável ao mal. Lá no Éden, era vulnerável ao mal. Porque quem enganou Adão e Eva? Não foi a serpente? Não foi o próprio diabo ali enganando eles? Então, era vulnerável. Já na Nova Jerusalém, será completamente segura e protegida de tais ameaças. Não tem ameaça de mal nenhum ali na Nova Jerusalém. Tinha dia e noite lá no Éden. Na Nova Jerusalém só haverá dia, porque ela é iluminada pela glória de Deus. E por fim, é claro que tem várias outras características, mas eu coloquei algumas. Não tinha um corpo glorificado. Adão e Eva não tinham um corpo glorificado, mas na Nova Jerusalém, todos nós teremos um corpo glorificado. Eu queria só testemunhar algo aqui, em relação à desobediência, aquilo que nos afasta de Deus. E já partindo, daqui a pouco eu vou encerrar. Eu era adolescente, eu sempre fui da igreja, sempre fui cristão. Minha mãe nos ensinou no caminho do Senhor desde cedo, lá na Assembleia de Deus. E aí, aos 14 anos, na adolescência, eu tive contato com a pornografia. E isso me afetou muito. Durante a adolescência, me privou muito de ter relacionamentos com os meus pais, um relacionamento saudável com os meus pais, com os meus amigos. Isso me atrapalhou demais. E eu levei e carreguei isso por muitos anos. Eu saí da adolescência, e olha que a gente, às vezes, é um cristão dentro da igreja desviado. Já ouviu isso? Cristão dentro da igreja desviado.
Antigamente, a estratégia de Satanás era tirar pessoas de dentro da igreja. Hoje, não. Hoje é deixar a pessoa dentro da igreja cometendo pecados. E naquela época eu tive contato, a gente tinha um ciclo de amizade entre uns amigos meus na época adolescentes, e eles me mostrou isso. E isso me afetou de tal forma, me atrasou muito na minha vida. Passei a juventude lutando contra isso. Depois eu pensei, não, eu vou casar, agora vai parar. Casei, não parou, cara. O que eu estou contando aqui hoje para vocês não é algo para escandalizá-los, mas algo para edificar vocês. Hoje, graças a Deus, eu sou livre disso, mas foi um processo muito doloroso, muito grande. Eu tive grandes perdas, muito atraso na minha vida por conta do pecado, da pornografia. E assim, esse foi o pecado que me destruiu, que acabou comigo. E para mim, ter essa restituição novamente foi um processo muito doloroso. Mas, às vezes, o que te afeta, aquilo que te atrapalha, é algo diferente. Mas é um pecado que, às vezes, te afasta do reino, do paraíso de Deus. Deus tem grandes coisas para nós. E, às vezes, a gente age como Adão e Eva. A gente somos cegos. Ficamos cegos pelo pecado. E isso nos traz limitações para termos uma intimidade maior com Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé. E eu queria só ler um versículo que eu espero um dia que todos nós viemos escutar isso do próprio Deus, do próprio Pai falando isso para nós. Esse versículo ele se encontra lá em Mateus 25, versículo 34. Ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Que nós possamos, cara, escutar isso do nosso Deus naquele grande dia, na consumação dos séculos. Que isso possa estar cravado em nossos corações, essa expectativa, essa esperança. Não sei qual é a situação, qual é a dificuldade que vocês enfrentam. Eu sei que são muitos desafios que os adolescentes enfrentam, porque eu fui adolescente um dia. E a gente enfrenta muitos desafios. Mas que vocês tenham esperança em Cristo. Que vocês tenham fé em Jesus. E que Ele possa, a cada dia, acrescentar na vida de vocês o dom, o favor do Senhor sobre a vida de vocês. Eu queria encerrar esse momento fazendo uma oração, para que nós possamos sermos cheios e acreditar que um dia nós vamos morar num céu, num paraíso que Deus tem preparado para nós. Que o Senhor, você pode fechar seus olhos, que o Senhor venha sobre você nesse momento. Que as dificuldades que você tem enfrentado, os desafios que você tem enfrentado, que o Senhor possa te dar o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento daquilo que você tem enfrentado e que você possa ter o escape do Senhor sobre a sua vida. Que Deus possa te fortalecer, te guardar e te proteger. E que no nome do Senhor Jesus, você seja abençoado pelo Senhor. Que nenhum pecado venha dominar suas vidas, mas que o Senhor, através da santidade dEle, possa trazer o constrangimento da glória do Senhor sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, pessoal?
Muito obrigado pela sua oportunidade.